Até o século XII e durante toda a Idade Média, a infância era pouco particularizada na vida real. Crianças eram vestidas como os outros homens e mulheres, mantendo sempre visíveis os degraus da hierarquia social. Não havia condição infância. Crianças eram pequenos adultos, assim eram representados nas pinturas sacras. Camponeses vestiam túnica que paravam nos joelhos e grandes personagens veneráveis vestiam túnica que desciam até os pés. No século XV, com o humanismo e renascimento, as pessoas passam a ser consideradas como um indivíduo, parte de um mundo, e a infância passa a ser uma etapa importante no desenvolvimento do ser. Nesse ponto, a burguesia e a nobreza passam a diferenciar as crianças não só nas ocupações, pois essas começam a ir à escola, como também nos seus trajes. A população mais pobre não faz essa diferenciação, mesmo porque não vão à escola e iniciam o trabalho desde cedo. Para elas não existe sentimento de infância. No começo, as roupas das crianças remetiam a séculos anteriores, fazendo uma pequena diferenciação entre os adultos. Basicamente, os meninos usavam túnicas compridas, mangas falsas e toucas como os clérigos, em séculos já passados. Eram colocadas tiras nos vestidos de forma que fossem guias para ensinar as crianças a andar. No final do século XVI, meninos eram vestidos como meninas, e estas continuavam a se vestir como mulheres adultas. Continuam as túnicas para os meninos. A partir do século XVII, existe uma necessidade de separar a criança do adulto. A roupa torna visível essas etapas do crescimento criança-homem. Quando pequenos, os meninos se vestem igualmente às suas irmãs, usam vestidos compridos e avental. Como as 3 crianças de branco, são 2 meninos, um de cada lado da menina. Após a primeira infância, não estão mais presentes as fitas e os vestidos já não são mais tão similares aos de suas irmãs. Às vezes, com diferenciação de serem abertos na frente e fechados por botões, como os gêmeos de vermelho. Nesta imagem, os 2 meninos vestem vermelho. O mais novo está de vestido, avental e touca. Já o mais velho, de 10 anos, veste algo mais semelhante ao de um adulto. Meninos e meninas usavam avental à la bavette, enquanto os pequenos ainda tinham uma fita sobre os ombros que servia de guia para aprender a andar. A princípio, era só para os meninos, e depois passa a ser usado pelas meninas também. Em relação às meninas, após deixar seus güeros, não havia ainda a separação entre criança e adulto. Estas se vestiam como pequenas mulheres. Erasmo descreve o traje de uma criança pequena como: coloca-se uma camisola curta, meias bem quentes, uma anágua grossa e o vestido de cima, que tolhe os ombros e os quadris, com uma grande quantidade de tecidos e pregas, e disse a elas que toda essa tralha lhes dá um ar maravilhoso. Por cerca de 2 séculos era impossível distinguir o menino da menina. A burguesia usa dos trajes para valorizar seus pequenos e mostrar sua opulência, não muito diferente de hoje. O fato de seus rebentos frequentarem a escola também passa a ser uma forma de mostrar sua diferenciação do povo e sua proximidade com a nobreza. Eram os filhos do médico do rei da Inglaterra. Nesta imagem, vemos o menino mais velho com calças e o pequeno que morreu antes de terminar a pintura. No século XIX, os vestidos das meninas e meninos ficam mais curtos e aparece uma calça pantalona por baixo. Os vestidos das meninas ainda são semelhantes aos das mulheres adultas. Desde o fim do século XVIII, quando as calças compridas ganharam influência entre os filhos dos burgueses, pelo seu uso no uniforme oficial do exército e da marinha. Esta tendência dos uniformes se estendeu até o tempo atual, moldando o traje da infância à necessidade de liberar a criança do incômodo que lhe impunha o traje tradicional. A evolução do traje das crianças através dos séculos estudados poderia ser nomeada como evolução do traje dos meninos burgueses,
pois apesar das diversas mudanças, estas preferencialmente afetam a população burguesa masculina. Infantis para a burguesia e nobreza, não vemos uma diferenciação nos trajes das crianças da população. As roupas eram muito caras e eram reaproveitadas do adulto para as crianças. Diferentemente da infância nobre, a infância pobre acabava muito cedo. É importante ressaltar também que muito tempo passou para que o traje infantil fosse pensado e para qual motivo ele servia. Na primeira diferenciação, nos séculos estudados, era só um motivo de status, categoria etária, função, uniforme, não pensadas no principal motivo de desenvolvimento da infância, o brincar, que necessita de roupas confortáveis que liberem o movimento durante esse processo.